A internet é uma ferramenta muito importante e com o avanço da tecnologia as pessoas ficam conectadas mais tempo e muitas vezes inclusive com o celular fora de casa, em movimento. Isso, claro, contribui muito para que as empresas cresçam e elas precisam inclusive se adaptar a essa realidade. Para falar hoje sobre mídias sociais e negócios aqui na Análise Direta, nós vamos conversar com Fábio Fonseca, que é o presidente da G3W Concept. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, e você, Kleber? Um prazer estar aqui no seu programa. Prazer é meu, obrigado por nos atender. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com a gente nesse tema que é tão rico e vasto, não é? Bom, eu quero começar perguntando para você sobre a importância das empresas estarem inseridas na internet. Hoje é muito importante uma empresa estar inserida na internet, de qualquer tamanho, de qualquer setor. Porque hoje os consumidores, os clientes, eles buscam os produtos que eles querem, os serviços que eles querem contratar. Hoje eles buscam na internet, eles acessam páginas como do Google, buscadores como do Google, do Yahoo, Bing, que é da Microsoft, para buscar os produtos, os serviços e as coisas de seus interesses. Muito bem, a gente tem hoje uma série de ferramentas na internet, são redes sociais, são sites com vídeos. Quais são as ferramentas, quais são os locais em que as empresas devem estar inseridas nesse amplo espaço que é a rede de internet? Na medida do possível, toda empresa deveria estar na maior parte das redes sociais. Hoje, 99% dos internautas brasileiros estão em algum tipo de rede social. Temos, lógico, as mais populares, as que fazem mais sucesso. Nós temos o Facebook, que temos cerca de 51 milhões de usuários brasileiros. Nós temos o Twitter, que tem cerca de 13 milhões de usuários brasileiros. E também temos o YouTube, que também é uma rede social em que você pode contribuir e compartilhar vídeos. Então é muito importante. Agora tem uma questão, Fábio, que é muito interessante, como eu falei agora na abertura do programa, que é a questão da mobilidade. Quer dizer, as pessoas hoje têm, a maioria delas inclusive, tem o smartphone à mão, por onde acessa a internet, faz transações bancárias e tudo isso. Você acha que as empresas estão adaptadas para essa realidade, essa mobilidade toda que hoje está à disposição dos internautas? Não, hoje ainda não estão, deveriam, estão caminhando muito lentamente ainda. Hoje, metade dos internautas brasileiros gostaria que as empresas que eles buscam tivessem um site mobile. E isso não acontece hoje. Nós temos muito pouco e as empresas ainda estão caminhando timidamente para esse mercado. Elas deveriam prestar mais atenção nisso porque esse é o futuro da internet. Agora, existem diferenças, né? Porque geralmente quando você pega um site de uma empresa e vai acessar pelo celular, às vezes você tem problema para carregar vídeo. Sim. Ou enfim. E na verdade quem está utilizando a internet móvel tem uma certa pressa, seja para chegar ao local, para descobrir alguma coisa sobre uma empresa. Você acha que as empresas precisam fazer essa diferenciação, quer dizer, criar sites próprios para esse serviço de mobilidade? Precisam. Hoje nós temos aí um avanço tremendo no crescimento de smartphones, no uso de smartphones e tablets. Precisa porque o site da internet convencional não deve ser o mesmo de um dispositivo móvel. São sites diferentes, eles devem aparecer diferente na tela. A informação que as pessoas buscam quando vem um site na internet tradicional, convencional, e quando vem no smartphone, as informações que buscam são diferentes. E mesmo porque o 3G ainda no país não está com aquela velocidade adequada ainda para que a gente possa abusar de sites mobile. Agora eu quero te perguntar o seguinte, existem dados, alguma coisa que possa falar sobre o crescimento da internet móvel hoje? Sim, hoje a internet móvel, ela cresce 8 vezes mais rápido que a internet convencional. Veja que nos últimos 4 anos a internet convencional dobrou o número de usuários, que já é muito. A velocidade de crescimento da internet convencional ainda é muito grande, principalmente na América Latina, no Brasil. Mas ainda assim, a internet móvel cresce muito mais rápido. A internet móvel cresceu 8 vezes, está crescendo 8 vezes mais rápido que a internet convencional. Até porque aquilo que a gente falou, né? A maioria das pessoas já tem sempre à mão um smartphone, um dispositivo, ou os próprios tablets que estão crescendo em vendas de uma forma absurda. É muito mais fácil do que ficar lá em casa no PC. Com certeza, é muito mais prático, as pessoas estão com a internet sempre à mão, vendo seus e-mails, navegando na web. Muito bem, a gente tem falado muito sobre a questão de vantagens da empresa estar na rede social, mas você acredita que pode haver alguma desvantagem? Olha, eu acho que é melhor que ela esteja. A desvantagem é que se ela não estiver e o seu concorrente estiver,
o concorrente dela vai ter uma vantagem. Por quê? Porque hoje o brasileiro ele ama as redes sociais, ele gosta de estar em redes sociais. E se a empresa, o produto, o serviço que ela gosta não estiver ali, ela vai acabar procurando um serviço similar ou empresa similar e vai acabar curtindo a página dessa empresa, vai acompanhar os posts dessa empresa e pode ser que ela se torne fã mais da empresa do concorrente que a sua empresa. Pois é, até porque hoje as pessoas fazem tudo pela internet mesmo, né? Compras, pesquisas, então realmente é muito importante. Agora, existe, Fábio, algum dado de comparação em relação às empresas que estão e as que não estão em redes sociais? Qual o crescimento daquelas que estão? Eu não tenho acesso a esses dados, mas com certeza faz uma diferença tremenda. Eu vejo pela minha empresa, a G3 Agro Concept, que nós interagimos com os nossos clientes, nós interagimos com as pessoas que gostam da gente através do Facebook, do Twitter, o que é super importante. Eles dão dicas, eles dão sugestões, eles entram em contato com a empresa, pedem para melhorar um ou outro serviço. Gostaria que tivesse uma ou outra coisinha, vocês podem considerar a minha sugestão. Isso é muito importante para a empresa, porque faz com que a gente cresça mais rápido, amadureça e preste sempre um melhor serviço para o consumidor ou para o cliente. Verdade. Você citou essa questão da empresa estar atenta a isso, e eu me lembro de ter lido recentemente uma entrevista da Luísa Trajano, que é a fundadora do Magazine Luiza, né? E ela disse uma coisa muito interessante, que a alma do negócio é realmente a propaganda boca a boca, e que Twitter, Facebook, as redes sociais se tornaram o boca a boca deste século. Você acha que as empresas estão atentas a isso? Perceberam o quanto a propaganda boca a boca avançou através da internet? Eu acho que as empresas estão começando a entender e timidamente estão caminhando para isso. E é realmente, o boca a boca do século XXI são as redes sociais. Nas redes sociais as pessoas postam, compartilham, gostam de interagir, discutir. É muito importante, é o boca a boca do século XXI. E o boca a boca sempre teve um papel muito importante no crescimento. Uma coisa é eu, como empresa, falar que o meu produto ou o meu serviço é bom. A outra coisa é um cliente que usou falar que aquele produto é bom. Tem muito mais força, né? Verdade. Tem uma outra questão que existe uma construtora em São Paulo que abriu no site dela a possibilidade de clientes sugerirem apartamentos de acordo com a necessidade deles, ou enfim, ideias que possam melhorar os novos edifícios que eles vão lançar. E isso é muito interessante. Como é que você acha que as empresas podem, principalmente as médias e grandes, ter essa participação, essa interação com o internauta? É muito importante que as empresas tenham, de qualquer tamanho, seja pequena, média ou grande, que tenham um blog, que tenham o seu Twitter, o seu Facebook, para que eles possam interagir com os seus clientes. Como eu disse, as pessoas passam muito tempo em redes sociais e gostariam realmente de poder dar sugestões, discutir sobre alguns assuntos com aquela empresa que ela gosta ou que ela está adquirindo um serviço ou um produto. É muito importante. Um blog, um Facebook, um Twitter e vídeos no YouTube ajudam bastante a fidelizar o cliente. Muito bem. A gente ouve muito, Fábio, também que esse tipo de exposição toda pode ser um pouco perigosa. Quer dizer, algumas empresas têm um certo receio. Por quê? O consumidor sabe que hoje ele é muito preparado, né? Ele tem muita certeza daquilo que ele tem ou não direito. Principalmente quem tem um tablet ou um smartphone à mão, como eu, que tem lá já, você pode baixar com o aplicativo o Código de Defesa do Consumidor, e aí você utiliza isso, principalmente na internet. Algumas pessoas descontentes com produtos geralmente gravam vídeos e lançam no YouTube, e essa coisa toda. Como é que a empresa pode se preparar para esse tipo de situação e às vezes é benéfica ou maléfica? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acredito que se uma empresa ela não quiser estar numa rede social com medo que seus clientes estão reclamando, alguma coisa tem errado, né? Porque a empresa deve realmente prestar um bom serviço, fazer um bom produto. É claro que não se agrada a todo mundo 100% do tempo, mas isso também faz parte do crescimento e do amadurecimento de uma empresa. Ainda que haja alguma reclamação, ainda que haja alguém descontente, é uma oportunidade da empresa poder ouvir aquele cliente de uma forma personalizada e poder melhorar o seu produto ou o seu serviço ou esclarecer para esse cliente qualquer mal entendido. Muito bem.
Deixa eu te perguntar uma coisa em relação aos relacionamentos entre o consumidor, já que a gente citou essa questão que é super importante, né? Você acha que é uma tendência do consumidor, talvez você como empresário nessa área, como investidor, você acha que é uma tendência do consumidor utilizar as redes sociais para barganhar preços também, para ter essa questão? Porque a gente vê, você falou outro dia, inclusive a gente conversou sobre uma questão de comparação de preços, né? Você acha que isso pode também ser um problema das redes sociais para os negócios? Olha, eu acho que isso é mais uma ferramenta, né? Os sites de comparação de preços são muito importantes. E também para os empresários, também é muito importante, porque eles podem adequar o valor dos seus produtos, dos seus serviços. Se ele não tiver algo, se o seu produto for similar, ele pode ver o quanto outras pessoas, outras empresas estão vendendo aquele produto, para que ele também possa adequar o seu valor. Porque às vezes, se ele não tiver o tempo de pesquisar, de ver, às vezes ele não sabe que está vendendo muito acima do mercado e que está perdendo clientes por causa do seu valor elevado. Então é importante que os empresários possam pesquisar o valor dos produtos e veja se o valor dele está adequado ao mercado, porque se ele tiver o mesmo produto que uma outra empresa e se ele tiver com valor muito elevado, provavelmente esse consumidor, esse cliente vai comprar da outra empresa. Muito bem. Agora, para a gente encerrar esse bloco, eu quero que você fale para a gente um pouquinho sobre a importância da empresa gerenciar. Como é que ela pode gerenciar as redes sociais para não ter nenhum problema? Eu sei que existem empresas hoje focadas só nisso, só em atender, são até algumas empresas que prestam serviços terceirizados para grandes companhias, para realmente ajudar no gerenciamento das redes sociais, porque é uma porta de entrada importante para a empresa, não é? Sim, é muito importante que as empresas comecem a olhar com mais carinho as redes de relacionamento, as redes sociais, e que cuidem com mais profissionalismo. Talvez uma pequena empresa comece com o seu próprio dono ou gerente administrando, mas assim que possível, seria interessante que ou criasse um departamento para cuidar disso, ou que terceirizasse serviço para pessoas que têm que são especialistas nisso. A minha empresa, G3W Concept, o que ela fez? Ela contratou empresa especializada para que cuidasse da nossa rede social. São empresas que sabem exatamente o que estão fazendo, são empresas que entendem todos os recursos de uma rede social e como obter o melhor de cada rede social. Cada rede social tem uma linguagem própria, tem um tipo tem um tipo de cliente, tem um tipo de usuário, então é importante que tenha uma pessoa ou uma empresa que entenda melhor cada rede social para que se tire o máximo dessa rede social. Tem que explorar o máximo, já que é uma ferramenta tão importante e que ainda está em ascensão, quer dizer. Vai chegar uma hora que alguma outra coisa vai surgir, mas enquanto ela é uma das principais fontes de relacionamento, a gente precisa aproveitar mesmo cada detalhe para ter o máximo de vendas. Com certeza, é muito importante. Milhares de brasileiros e usuários de internet estão lá. Muito bem, Fábio. Tá joia. A gente vai continuar conversando sobre redes sociais e negócios daqui a pouquinho depois do intervalo, tá bom? Não saia daí, o Análise Direta volta já. Voltamos com a Análise Direta, falando hoje sobre mídias sociais e negócios. O nosso convidado é o Fábio Fonseca, presidente da G3W Concept. E agora, Fábio, a próxima pergunta eu acho que é de grande interesse aí das empresas que estão começando a pensar, talvez ainda não tenham se utilizado das mídias sociais, estão pensando em como fazer isso. Qual é o tipo de linguagem, como é que ela pode se colocar nas redes sociais? É através de um perfil no Face ou uma fanpage? O que você indica? No Facebook, as empresas podem criar uma fanpage, né, que é muito importante. A partir daí, ela pode começar a divulgar essa fanpage para os seus clientes, né, para os seus consumidores, inclusive para a sua rede de relacionamento, e ela vai começar a crescer, as pessoas começam a curtir. Toda vez que uma empresa
posta alguma coisa na sua fanpage, quem curtiu a página vê no seu feed de notícias, então ali ela pode lançar promoções, pode dar notícias da sua empresa, algum produto que vai ser lançado, pode fazer enquetes, e o que seria muito bacana. Também pode criar o seu perfil no Twitter, para que as pessoas possam interagir, possam retweetar, e Facebook e no YouTube também é muito bacana, porque se a empresa quiser fazer um vídeo do seu produto, por exemplo, ela pode fazê-la no YouTube, ela pode compartilhar no Facebook e pode colocar o link no Twitter e integrar essas redes sociais de alguma forma para tirar o maior benefício disso. A impressão que eu tenho, quando a gente fala muito sobre mídias sociais, redes sociais, é que são essas três que você citou as mais importantes, né? Pelo menos elas se conversam muito, quer dizer, é possível inserir vídeo no Face, geralmente o que se posta no Twitter é possível retransmitir no Face. Agora, fora isso, existem outras redes que são importantes para o mundo corporativo? Existem outras redes sociais, as pessoas devem procurar o que se adequa melhor à sua empresa. Essas redes sociais são as mais famosas, na verdade. Você veja, o Facebook, ele tem hoje mais de 51 milhões de brasileiros no Facebook. Nós temos cerca de 80 milhões de internautas e temos 51 milhões, 52 milhões no Facebook. Então, é uma rede social muito importante. E o Twitter também, são 13 milhões de usuários. Então, essas redes sociais, elas são mais populares e é onde a maioria das pessoas, dos clientes, das pessoas que podem contratar os seus serviços estão. Verdade. Agora tem uma questão que é aquilo que pode ou não ser veiculado ou publicado numa rede social, e acho que isso as empresas precisam se atentar muito, independente do tamanho da empresa, né? Principalmente hoje que as empresas têm a área de inteligência de mercado tão forte, e até algumas pessoas brincavam no começo quando surgiu isso, que era uma espécie de espionagem industrial feita pela internet. Que dicas você dá para que as empresas tomem cuidado? Porque nem tudo pode ser publicado, acaba vazando nessa história, às vezes algumas informações que são sigilosas, né? Sim, deve tomar cuidado e a empresa deve saber que o seu perfil numa rede social é público e isso pode se alastrar e deve tomar cuidado. Então, tudo antes de ser postado deve ser conversado, deve-se fazer talvez reuniões semanais, ver o que quer que os seus clientes, os usuários do seu serviço devam saber, montar a sua estratégia, talvez semanalmente ou mensalmente, para que fique bem alinhado a linguagem da sua rede social com o que a empresa necessita, né? Não se pode postar qualquer coisa, porque tudo que for postado, com certeza vai ser retweetado, vai ser compartilhado, e se for algo que a empresa não gostaria de ter publicado, publicou, não tem mais volta. Não dá mais para deletar, porque muita gente já pode ter visto, né, Fábio? Já pode ter visto, já pode ter compartilhado, pode ter tirado print, já não tem mais jeito. É verdade. Agora, eu acho que essa dica vale também, Fábio, para a gente tentar ajudar um pouco dos profissionais. Primeiro porque muita gente hoje tem aquela questão de trabalhar de casa, né? O home office está virando cada dia mais uma possibilidade real no Brasil. E aí a pessoa acaba se perdendo um pouquinho, fica mais no Face olhando a vida alheia do que de fato trabalhando. E tem uma outra questão também, que é aquele tipo de coisa que ela publica. A gente tem visto muitas vezes casos de profissionais bons até que são demitidos porque deixaram vazar alguma informação que era importante ou sigilosa da empresa, ou porque fizeram alguma brincadeira de mau gosto com a chefia. Que dica você dá para esse pessoal que está trabalhando de casa ou que tem acesso a redes sociais no trabalho para que tomem um certo cuidado? Olha, o que eu sempre digo para as pessoas é que elas devem tomar um cuidado com a sua imagem em redes sociais, porque aquilo é público. E tudo que ela estiver escrevendo ali, as pessoas estão vendo. As pessoas que gostam dela e às vezes as que também não gostam tanto. E no trabalho é muito importante que a pessoa saiba que o que ela está fazendo ali na rede de relacionamento, às vezes ela tem um ou outro colega de trabalho que também está ali, que às vezes pode comentar sobre um post, sobre uma foto, sobre algum comentário que foi feito numa rede social. Essa notícia pode se espalhar dentro de uma empresa e algo que não possa não ser bacana para a pessoa que colocou. Às vezes a pessoa coloca brincando, às vezes numa hora de descontração, às vezes numa hora às vezes faz um comentário infeliz e é público.
Então a pessoa deve tomar cuidado com o que escreve, deve sempre ter equilíbrio nas coisas que escreve, sabendo que todos podem ver, inclusive seu chefe. Pois é, e aí gera aquele problema todo e a pessoa depois fica reclamando. Então tome cuidado com aquilo que você acessa e posta nas redes sociais, né? A gente tinha, Fábio, não sei se você com certeza vai lembrar, a gente tinha Fotolog, aí depois surgiram os blogs. Eu acho até que os blogs foram antes do Fotolog. A pessoa só postava texto, aí no Fotolog foto, e aí parece que surgiu o Orkut que reuniu tudo isso, depois veio o Face, e a coisa tem se modernizado com vídeos e tudo mais. Você que é uma pessoa de grande experiência nessa área, o que você consegue vislumbrar para a gente e projetar para um futuro não muito distante? Qual que é o futuro das mídias sociais? O futuro da internet, de forma geral, é a internet mobile. Os dispositivos móveis vieram para revolucionar realmente. Provavelmente os nossos filhos não entenderão como nós trabalhamos preso a uma mesa. Então, o que eu vejo para o futuro é que cada vez mais os dispositivos móveis, como smartphones e tablets, são o futuro da internet realmente. As pessoas têm ali à mão um computador. E as vendas de smartphones já superaram no mundo as vendas de computadores e notebooks, por exemplo, né? Aqui no Brasil, ano passado, quase já empatou, ou seja, só que a velocidade de crescimento da venda de smartphones e tablets é muito maior do que um computador convencional. Então o que a gente vê é adesão em massa a essa tecnologia e ao futuro da internet. Provavelmente ainda surgirão muitas coisas que a gente nem imagina que poderão mudar completamente a nossa forma de se relacionar com as nossas pessoas, os nossos amigos, nossa família e com as empresas, com seus clientes aí. É verdade. Falando sobre essa questão da internet móvel, eu acho muito interessante o que você colocou, porque esses dias ainda no bate-papo com alguns amigos, eu estava perguntando como é que é. Você chega em casa, vão acessar a internet ainda? Porque a gente que trabalha conectado o dia todo, realmente você não consegue se desligar. E aí ele disse, não, eu não abro mais PC em casa, eu simplesmente fico com o smartphone. Porque você tem tudo, você tem as redes sociais, eu quero ver como é que está a situação da minha conta bancária. Então vai na conta bancária. Isso é muito interessante e eu acho que as empresas realmente, como a gente falou de Fotolog, de blog, tudo isso, as empresas não investiam nisso, né? Eu nunca vi uma empresa divulgar nada em Fotolog. Blog ainda, né, chegou um momento que começaram a se atentar. Mas acho que é importante isso, né, que a gente está conversando, para que as empresas se atentem justamente para isso e invistam nesse futuro, né? Sim, existem várias formas de você chegar ao seu cliente ou ao consumidor do seu serviço, do seu produto. O que eu acho que hoje existem muitos canais e muitas formas de chegar no seu cliente. E eu acho que se você tem esses recursos, use todos, o máximo possível, para que o seu cliente esteja feliz e para que você possa ter a oportunidade de aumentar o faturamento da sua empresa. Muito bem. A gente vai falar no próximo bloco, assim, de uma forma bem forte, sobre e-commerce, sobre como as pessoas podem ganhar dinheiro através da internet, independente do tamanho de empresa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora sobre o empreendedorismo, porque isso não é uma coisa só focada no e-commerce, né? Existe isso, essa questão de empreender nas redes sociais? Existe. Tem pessoas que oferecem produtos e serviços nas redes sociais. Eu tenho um amigo que ele tem um e-commerce feito pela empresa, pela G3A Concept, e ele está sempre postando seus produtos da sua loja virtual no Facebook. E muitas pessoas acabam indo para a sua loja virtual através dos seus posts no Facebook. E aí as pessoas, os amigos vão compartilhando, ele faz alguma promoção então, é uma forma também de usar a rede de relacionamento, as redes sociais, para que possa aumentar o faturamento, para que se possa empreender. Tem pessoas que fazem artesanato, tem pessoas que têm um produto específico ou representam alguma coisa. Elas podem realmente usar a rede social para disseminar o seu produto, o seu serviço e inclusive a marca da sua empresa. A gente fala de marca, e isso é muito importante, porque algumas empresas ainda não aprenderam a lidar com o prejuízo da marca diante de algumas situações, né? Como a gente estava falando agora há pouco, tem a questão do consumidor muito forte. E antes de voltar a falar sobre e-commerce, que é algo que eu quero focar bastante com você daqui a pouco, depois do intervalo, como é que uma empresa pode reagir diante de uma reclamação numa rede social? Por exemplo, a gente estava falando da questão do Código de Defesa do Consumidor.
e aí alguém comprou um produto, não recebeu. Eu lembro que a gente noticiou há pouco tempo, mas de uma forma muito forte, várias pessoas que compravam, por exemplo, notebook pela internet, chegava uma caixa com tijolos, ia lá, postava na rede social e virava aquele problema. Se uma empresa tem uma situação dessa, como é que ela pode reagir para não ter um prejuízo na sua imagem? Eu acho que a primeira coisa que a empresa deve fazer é corrigir o seu processo, caso a reclamação seja válida. Se a reclamação for válida e tiver alguns clientes ou vários fazendo a mesma reclamação, algo no processo está errado, que deve ser corrigido. E a outra coisa é realmente assumir e resolver para o cliente rapidamente o problema. Assumir o erro, que a empresa realmente errou, mas olha, estou disposto a corrigir e já estamos corrigindo rapidamente, já estamos repondo o produto rapidamente, estamos melhorando o nosso processo para que isso não ocorra. O cliente provavelmente entende e se sente bem atendido, sente que a empresa foi responsável, que a empresa pode ter tido alguma falha, mas que está corrigindo e que não fará isso da próxima vez. Muitas empresas acabam mandando alguma coisa a mais, um brinde, o que é muito importante para mostrar o seu carinho, o seu respeito pelo cliente. Isso fideliza também o cliente, né? É uma coisa certeza. Interessante. Eu tenho uma amiga que teve um problema seríssimo como operadora de telefonia celular, porque ela havia cancelado a conta e recebeu ainda assim 6 meses depois contas e com valores abusivos. E não resolvia, ela teve que postar no Face para eles resolverem. Interessante. E assim que ela postou, surgiu uma série de comentários, quer dizer, a coisa foi se multiplicando, porque pessoas que foram lesadas pela mesma empresa aproveitaram aquele comentário e a empresa teve que resolver isso rapidinho. No dia seguinte já você não deve mais nada, está resolvido. Para ver a importância e a velocidade que as redes tomaram, né, Fábio? Sim, a internet e depois com as redes sociais deu muito poder para o cliente, deu muito poder para o consumidor. E nem todas as empresas ainda conseguiram enxergar isso. Então é importante que se tenha realmente cuidado e que se possa estar sempre olhando as redes sociais para ver se não tem algo que você possa melhorar na sua empresa. Tá certo, Fábio. A gente vai conversar daqui a pouquinho então sobre como as pessoas podem ganhar dinheiro através das redes sociais, com e-commerce, com todas as ferramentas que estão disponíveis. A análise direta volta já, não saia daí. Estamos de volta com a análise direta, falando hoje sobre mídias sociais e negócios. E agora o Fábio Fonseca, que é o presidente da G3W Concept, vai explicar para você dicas importantíssimas de como você que quer investir num negócio próprio, que quer ganhar dinheiro através da internet, aproveitar inclusive esse momento forte de vendas de smartphones, de internet móvel, é um momento para você investir na sua empresa. Vamos falar então sobre o e-commerce com mais detalhes, Fábio? Eu quero que você comece explicando para o pessoal de casa o que é o e-commerce que todo mundo fala. O e-commerce nada mais é do que o comércio eletrônico, onde as pessoas podem oferecer o seu produto e vendê-lo através da internet. É famoso, na verdade hoje está meio em declínio isso, porque estourou demais aquela questão de shopping virtual, aí depois vieram sites de compras coletivas, e no começo tinham os maiores e começou a surgir uma série, né, até demais, né, Fábio? Hoje você tem para tudo que é lado, tem alguns que são focados em determinadas cidades até, mas são formas de e-commerce também, não é isso? Além disso, o que as pessoas podem investir? Qual é a forma ideal de se ter um e-commerce, de vender produtos através da internet? Toda pessoa ou empresa que tem um produto que possa ser vendido pela internet, ela deve rapidamente entrar nesse mercado. Porque o e-commerce ele cresce muito. Tivemos em 2010 um faturamento de pouco mais de 14 bilhões. 2 anos depois, fechamos 2012 com 23,4 bilhões, se não me engano. E o EBIT agora temos uma previsão de 31,2 bilhões de faturamento do e-commerce brasileiro agora para esse próximo ano. Mas tem sido um crescimento absurdo, né? Quer dizer, quase que dobra ano a ano. Sim, é um crescimento absurdo. Por quê?
Hoje está mais fácil você ter um e-commerce e, além disso, existem gateways de pagamento, formas de pagamento terceirizados, onde o pequeno e-commerce pode oferecer para o seu cliente uma forma de pagamento, onde ele pode ter todos os cartões de crédito, boleto bancário, parcelamento, com a segurança e o nome de uma empresa maior e reconhecida por trás, como o PayPal, como o PagSeguro do UOL, como o pagamento digital do Grupo Buscapé. Então, foram recursos que foram aparecendo no caminho que acabou facilitando a vida do pequeno empresário e do empreendedor da internet. Tá, joia. É importante a gente abrir um adendo aqui sobre essa questão dos pagamentos, Fábio, porque muita gente às vezes é vítima de uma série de problemas, crimes virtuais, né? Por conta disso, quer dizer, você está usando o cartão de crédito. Você acha que isso hoje é seguro ao ponto das pessoas confiarem mesmo? E de que maneira elas podem se precaver em relação a esses problemas? Minha avó dizia que bom senso e canja de galinha não faz mal a ninguém. Eu acho que a recomendação continua válida mesmo para o mundo virtual. Se a pessoa não conhece, não tem um histórico de uma loja, olhou, não confiou muito, procura também fazer uma pesquisa na internet sobre essa empresa para ver se existe algum tipo de reclamação ou se existe algum tipo de problema, alguém teve algum tipo de problema com essa loja. Grandes nomes, grandes e-commerces, eles já têm a sua parte de segurança muito amadurecida, e os pequenos que hoje povoam a internet, os pequenos e-commerces, eu acredito que gateways de pagamento terceirizados ainda são o melhor recurso. Muito bem. Bom, ficam as dicas aí então para você tomar cuidado, sempre pesquise um site que seja de confiança para não ter problema aí com fraudes ou algum tipo de situação desagradável no pagamento. Agora, voltando ao e-commerce, por exemplo, as empresas grandes descobriram, inclusive, é tão interessante, Fábio, que você entra às vezes no site de um cantor, por exemplo, você quer saber onde vai fazer show. E aí você vê que tem a lojinha virtual, você pode comprar CDs, camisetas. Agora, se eu sou um pequeno empresário, tenho uma loja de acessórios para automóveis, por exemplo, como é que eu posso criar uma loja virtual do ponto de vista prático para quem está assistindo a gente entender e de repente pensar em investir nisso? É muito simples hoje. Que uma pessoa crie o seu site ou o seu e-commerce na internet. É claro que precisa buscar uma empresa sólida, é claro que precisa dar uma olhada também no portfólio dessa empresa, para que ele possa ter a segurança de contratar um serviço e que ele receba aquele serviço de uma forma segura, do jeito que ele imaginou. Com uma busca na internet você consegue localizar empresas que fazem isso. Eu sempre digo, dá uma olhadinha no portfólio dessa empresa, veja se ela tem projetos entregues, veja como ficou os sites dessas pessoas que contrataram essa empresa para ver se é o que você imagina para você. Veja se o e-commerce está dentro, se o plano do e-commerce dessa empresa que está te oferecendo esse serviço está dentro do que você imagina, porque existem e-commerces aí com limite de produtos, limite de page views ou quantidade de páginas vistas, com limite de banda, limite de tráfego. Existem empresas que têm seus planos, e se eles são bons ou ruins, isso depende, para cada necessidade existe um plano. Por exemplo, a minha empresa, quando procuram, por que vendemos muito? Porque é a maior franquia digital da América Latina, entregamos milhares de projetos, então o cliente contrata e sabe que vai ser entregue. Foram milhares de projetos entregues, ele pode ver um portfólio com muitos e muitos sites e e-commerce, então acho que é mais ou menos por aí. Procurar empresas sólidas, procurar empresas que tenham um suporte técnico, nem que for via ticket, que ele pode abrir 24 horas. Isso é muito importante, né, Fábio? Porque Sim. Se você não tem um suporte técnico, deu algum problema, a tua loja sai do ar, como é que faz para atender, né? Sim, porque às vezes na internet existem coisas gratuitas. Exatamente. Só que às vezes o barato sai caro. E o de graça às vezes sai mais caro ainda, porque ele começa um e-commerce, monta a sua loja, ou monta o seu site. Daqui a pouco não sabe a estrutura daquela empresa, a loja ou o site sai do ar, a loja não tem um suporte,
Então o barato começa a sair caro, porque aquela marca começa a ficar vista como não profissional. Eu vou hoje acessar o e-commerce dessa empresa para comprar um produto, chega lá, está fora do ar. Vou acessar de novo a loja ou o site, ele está lento. Então são coisas que hoje o cliente, o consumidor não tem muita paciência. É verdade. E outra, isso vai quebrando a credibilidade por menor que seja a loja, por mais que a empresa esteja começando, esse tipo de situação acaba com a credibilidade, não é? Acaba. Por isso que às vezes o barato sai caro e às vezes o de graça também sai caro. Então é importante que, se a empresa quer ter uma operação profissional, às vezes precisa de um investimento. Investimento, você falou agora no ponto que eu acho que é importante para todo mundo que está nos assistindo. Quanto precisa se investir, mais ou menos, para a gente ter uma ideia para começar um e-commerce? Olha, existem vários valores oferecidos por várias empresas, desde graça até R$100 mil ou mais um e-commerce. Então, depende da necessidade e do tamanho de cada cliente. Por exemplo, na G3W Concept, a partir de R$ 799, com parcelamento com gateway de pagamento, a pessoa consegue ter o seu e-commerce. Então, imagina o valor desse parcelado em 12 vezes, ele já tem a sua operação online e já consegue movimentar, fazer dinheiro, já consegue linkar com o Facebook. Nossos produtos, por exemplo, eles já são integrados com as redes sociais. Isso é uma coisa importante do cliente ver se aquele site ou aquele e-commerce ele já tem integração com redes sociais, porque a rede social hoje faz com que você possa ter a chance de aumentar o seu faturamento, a chance da sua empresa ser vista por mais pessoas. Você falou num outro ponto que é muito importante, que eu ia te perguntar também, que é a questão da integração. Quer dizer, o e-commerce precisa ser observado na era digital que nós estamos vivendo como também uma forma de integrar-se com as mídias sociais, não é isso? Justamente para isso, quer dizer, ele lança um produto, quer vender um produto. É muito mais fácil ele alcançar mais clientes através das redes sociais, não é? Com certeza. São milhares de usuários da internet que estão nas redes sociais. Então, é uma coisa que a empresa não pode perder a oportunidade de estar onde as pessoas estão. Onde as pessoas estão é onde está o seu cliente. Então, as redes sociais são importantes para que ela possa ter a chance de aumentar o seu faturamento, de deixar a sua loja mais famosa, de mais pessoas confiarem no seu produto, muitas pessoas, se comprarem o teu produto, receberem rápido, for bem atendido, elas podem inclusive postar isso numa rede social, o que pode melhorar drasticamente a confiança do cliente naquele e-commerce. Quando você fala nessa questão de postar, enfim, principalmente quando vai se elogiar uma empresa, é muito interessante porque a gente vê que tem muita reclamação, mas é difícil ter essa questão de elogios, né? E você acha que as empresas podiam explorar mais essa questão de criar alguma ferramenta para que as pessoas pudessem dar depoimentos no sentido de qualificar as empresas? Sim, olha, quando o cliente termina uma compra, ele pode mandar um questionário. Existe hoje um questionário do EBIT, quando a loja é cadastrada, que ao final do processo o EBIT manda um e-mail para aquele cliente: olha, como foi a sua compra, foi rápida, foi entregue, foi isso, foi aquilo, e o que vai gerando pontos, e o cliente e o próprio dono da loja vai podendo melhorar o teu processo. Olha, a maior parte dos meus clientes estão achando que a minha entrega está lenta. Bom, então alguma coisa tem. Então vamos melhorar o nosso sistema de entrega, a nossa logística. Então existem formas hoje de deixar o cliente feliz e do próprio empresário, com essas respostas, com esse feedback, melhorar a tua empresa. Mesmo porque as pessoas às vezes reclamam muito, e tem realmente que reclamar quando alguma coisa está errada, mas nunca elogiam. É o que a gente fala, né? Às vezes a gente reclama de um funcionário, reclama de algum parceiro que nos atende e tal, mas na hora de elogiar é muito difícil que as pessoas observem elogiar. Eu acho que as redes sociais estão aí também para a gente aproveitar esse tipo de situação e falar bem, até para alavancar os negócios. Isso gera emprego, gera renda, não é? Sim, você pode sugerir para o seu cliente que, caso ele tenha gostado, se fosse possível, que ele talvez compartilhasse essa informação com
a sua rede social, talvez ele possa fazer. Tem clientes que ficam fã mesmo de uma empresa, Exatamente. de um produto. E hoje, se um cliente ficar fã da sua loja, porque temos muitos produtos iguais, mas se o atendimento for diferenciado, o cliente vai sempre estar voltando na sua loja, porque ele é bem atendido, porque ele recebe um e-mail carinhoso, porque a sua sugestão é ouvida, e um cliente desse pode facilmente falar da sua loja, do seu produto, do seu serviço numa rede social. É verdade, mesmo porque a internet, que no início era algo meio impessoal, hoje tem essa característica de pessoalidade, de todo mundo ter acesso e uma maior facilidade de conversar com empresas, com artistas e fazer negócios de modo geral. Então isso é muito interessante, as pessoas realmente, tanto as pessoas quanto as empresas, precisam tirar bom proveito disso. Bom, Fábio, nós estamos chegando ao final da análise direta de hoje. Foi um bate-papo muito interessante. Eu, pelo menos, aprendi muito e tenho certeza que quem assiste a análise direta também e sabe que pode ganhar dinheiro se você tem um negócio aí. Por que não colocá-lo integrado com a internet? E eu quero te agradecer, então, por ter aceito o nosso convite e por todas as dicas e informações que você nos deu. Eu agradeço mais uma vez, Kleber, o convite. É uma análise direta, é um programa fantástico e gostaria que, se tivesse oportunidade, de falarmos novamente de empreendedorismo na internet e que a gente possa fazer com que as pessoas entendam a importância de estar na internet e que isso pode revolucionar os seus negócios. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para você nos seus negócios e obrigado a você que esteve com a gente durante este Análise Direta. Espero que você possa fazer bons negócios e também, claro, crescer aí com a sua empresa, com as suas coisas através das redes sociais, como a gente tentou aqui te ajudar com essas dicas de hoje. A gente se vê no próximo